continuar depois com o pessoal do Facebook, é justamente isso. Essa Tá entrando aqui, presunção... Neto. Entrou? Boa noite. Já pode dar boa noite pro noite. pessoal. Estão ouvindo agora? Agora o pessoal vai ter que entrar, né? Eu vou compartilhar aqui também, mas o negócio tá feio nas redes sociais, né? Acho que é sobrecarga. São muitas lives, né? Muitas então lives. Acaba que acontece isso. Mas então agora a gente já está ao vivo no Facebook também, então continuando a explicação do professor Neto a respeito do nexo técnico epidemiológico, explicando para vocês o NTEP e depois na sequência eu vou explicar o FAP. Pode começar, Neto. Então, aí o que eu estava comentando, então essa presunção, presume-se que existe a relação causal e que aquela doença é em decorrência daquela atividade econômica, apesar de não haver uma comprovação efetiva. Então, é uma mera presunção. Diante desta presunção de que existe a relação causal, há uma inversão do ônus da prova, cabendo à empresa contestar a utilização do nexo técnico epidemiológico. E aí o que eu estava falando na hora que travou é justamente o seguinte, tem muita gente que às vezes fala, utiliza o termo errado, fala assim, eu vou entrar com um recurso contra o nexo técnico epidemiológico. Num primeiro momento, o que a legislação prevê não é um recurso ainda. Nós entramos com um pedido de não aplicação. Esse pedido é ainda feito para a perícia médica do INSS, ainda não é instância recursal. Vamos dizer assim, os próprios peritos que aplicaram o nexo irão avaliar aquele meu pedido de não aplicação. A partir do momento que eu tenho uma negativa desse pedido de não aplicação, ou seja, eu entrei pedindo a não aplicação no próprio INSS, na via administrativa, aí vem a resposta do INSS, não, eu vou manter o nexo. Aí sim eu entro com o recurso, que no caso seria um recurso ordinário para a junta de recursos da Previdência Social. Né? Então, essa seria a sequência de como eu estou contestando, eu e empresa contestando a aplicação do nexo técnico epidemiológico. E uma coisa muito interessante, Ana, que a gente tem que comentar, é que quando eu entro com um recurso para a junta de recursos, corre o efeito suspensivo previsto na legislação. Então, a própria legislação ela prevê que, a partir do momento que a empresa recorre da aplicação do nexo técnico epidemiológico, ocorre efeito suspensivo em relação àquele benefício. Né? E isso tem grandes implicações, a Ana vai abordar isso, na questão tributária. Né? Esse efeito suspensivo, porque aquele benefício que é um B91, por aplicação de nexo técnico epidemiológico, ele passa a ser um B31 até que a junta avalie o mérito daquele seu recurso. Né? Então, até importante, questões... Neto, só para o pessoal entender, né, que eu vi ali que já tem algumas perguntas no Instagram, isso vai fazer diferença no prazo para fazer essa contestação, Sim. que é o que a gente chama no mundo empresarial de contestação do nexo, gestão de afastados. Isso. Então, depois a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, Não, né, que ainda é um conceito. Inclusive, pessoas que às vezes confundem, porque a gente tem o prazo para o pedido de não aplicação, que é um prazo, e nós temos o prazo pro recurso para a junta de recursos, que é outro prazo, né? Sim. Então, as pessoas têm que saber essa diferenciação, porque às vezes a gente acaba deixando essa oportunidade passar. E aqui, Sim. pessoal, a gente já até falou algumas vezes isso, e é bom eu reforçar, porque às vezes a gente fala sobre essa questão de nexo técnico epidemiológico, Ana, e tem algumas pessoas que confundem achando assim, o que vocês estão propondo é que se tire direito do trabalhador, é que não é nada disso. O que acontece é o seguinte, nós temos uma presunção, cabendo a uma das partes ir lá e questionar o que o INSS fez. No caso, essa Sim. parte que vai questionar é a empresa. Não tem nada de... porque eu já vi esse tipo de questionamento, né? Falar assim, porque é acidente de trabalho. Você não sabe se é acidente de trabalho. Tem uma presunção de que aquilo é um acidente de trabalho. Neto, deixa eu só dar boa noite para o seu pai. Que ter ele com a gente aqui é diferente, é uma coisa Sim, inusitada, boa noite, né? Pai. No nosso sexto programa ele apareceu. Olha só. Um beijão, feliz Páscoa, né? Beijo, pai. Então, o que acontece é isso, né? A gente vê às vezes algumas pessoas falar isso, e é bom que a gente esclareça, porque é outro tipo de nexo. Não é aquele nexo que se emitiu uma comunicação de acidente de trabalho, não. Estou falando de uma presunção, mera presunção. Para vocês terem ideia,
de como essas presunções elas podem estar totalmente equivocadas, e eu sou das pessoas que mais criticam o nexo técnico epidemiológico. Quem já assistiu alguma palestra ou curso comigo sabe disso, eu sempre falo mal do nexo técnico epidemiológico, porque eu acho ele uma aberração do ponto de vista técnico. Você pode considerar, por exemplo, numa indústria metalúrgica, se eu tiver o mesmo funcionário administrativo ou no chão de fábrica, trabalhando na indústria metalúrgica, para o nexo técnico epidemiológico, eles estão submetidos ao mesmo risco ocupacional. Ou seja, você vai ter o chão de fábrica, se tiver uma doença, e o cara do administrativo sendo considerado a mesma coisa. Por quê? Porque ele considera atividade econômica, não fazendo distinção com o que o indivíduo efetivamente faz na empresa. Então, Sim. essa que é a grande crítica do nexo técnico E epidemiológico. você tem, dá exemplos para nós, né? Eu adoro os exemplos absurdos do NTEP, porque eu também sou, antes da gente se conhecer, né? Que é importante o pessoal saber, a gente já trabalhava com algo muito semelhante, muitos anos antes de nos conhecermos, né? E a gente tem algumas coisas que a gente pensa muito parecido. E essa do NTEP é uma delas. Então, dá os exemplos, eu adoro os exemplos, porque os exemplos ajudam os alunos a entenderem o absurdo. Por exemplo, profissional da área de saúde e apendicite. Esse é um exemplo. Será que é porque fica muito tempo de pé? Não sei o que tem a ver, né? Então, assim, se você pegar lá os CIDs que estão no nexo técnico epidemiológico, tem coisas absurdas. Como também tem algumas coisas que a gente não tem, assim, não acha motivo. Como grupos de atividade econômica que não tem o CNAE lá. A gente não sabe por quê. Grupos inteiros de atividade econômica que os CNAEs não constam no nexo técnico epidemiológico. Por que será? Por que foi excluído isso do decreto? Então, teu pai falou que ele vai estar nos próximos programas, é só a gente chamar. Então vamos cobrar. Quero só ver. Eu sempre falo para ele, só que tem que vir aqui em casa fazer, né? Não. Então. Mas então, eu gosto de dar um exemplo também, né? Que eu uso muito em sala de aula, é o seguinte, que esse eu acho assim super inusitado, que é fábrica de lingerie com cefaleia. Então quem costura lingerie tem dor de cabeça. São esses exemplos dos absurdos do nexo técnico epidemiológico que a gente tem que ressaltar. Por isso que a gente fala que é uma presunção. Então, por exemplo, para dar um exemplo prático, eu estou lá diante de um caso onde eu tenho um profissional da área de saúde e, por um acaso, o perito foi lá e deu o nexo técnico epidemiológico, num caso concreto. O que eu vou ter que fazer, eu, empresa? Eu vou ter que levar elementos para aquele processo administrativo para que o nexo técnico epidemiológico não seja aplicado. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma contestação de nexo técnico epidemiológico pedindo a não aplicação. Aí eu peço para que o INSS não aplique o nexo técnico epidemiológico. Se o INSS aplicar, falar, não, eu vou manter. Aí eu faço o recurso para a Junta de Recursos da Previdência Social. O que é interessante, pessoal, sobre essa questão de contestação, é que a gente tem várias formas de contestar isso. Eu já tive um caso concreto, Ana, até para dar como exemplo aqui para o pessoal entender como que isso é absurdo. Um indivíduo, ele tinha caído no final de semana e tinha tido uma luxação do ombro. Para a empresa que ele trabalhava, uma indústria metalúrgica, dava o CNAE, tinha anexo técnico epidemiológico com luxação de ombro. Só que ele tinha tido uma luxação no final de semana, não era acidente de trabalho. Quando foi para o INSS, B91. Aí eu tenho que ir lá e esclarecer que aquele acidente, aquela lesão não ocorreu dentro do meio ambiente de trabalho. E aí eu vou ter que levar subsídios. O que as empresas têm que entender, quem advoga para a empresa, quem é de empresa que está nos escutando, é o seguinte, o perito, ele vai aplicar o nexo se você não levar elementos que o permitam justificar a não aplicação. Sim. Então, aí a importância da empresa levar esses elementos. Por quê? Porque é uma presunção. Eu presumo que é por causa do trabalho. Aí a empresa tem que levar os elementos para mostrar que aquilo não se justifica. Sim. Então, seria essa atuação da empresa em relação ao nexo técnico epidemiológico. E aí a gente tem as então deixa eu aproveitar, né? Deixa eu ir fazendo um meio campo aqui contigo, porque eu estou lendo aqui o pessoal do Instagram e algumas pessoas ainda não compreenderam assim exatamente. Então agora vamos dar o viés jurídico disso. Principalmente para quem é da advocacia, compreender também. Primeiro, mandar um abração para o professor Nazário, que está conosco ali também, e para a Andréa Vicari. Pessoal, então olha só, o que o Neto está querendo dizer? Quando a gente tem um afastamento
dentro do benefício previdenciário, porque nós estamos falando de benefício previdenciário, via de regra, estamos nos referindo a trabalhadores de uma determinada empresa, porque quando eu falo do NTEP, eu estou relacionando uma determinada atividade com aquele determinado agravo, ou a palavra Exatamente. Que a gente, para vocês conseguirem compreender, aquela doença, aquele algo, aquela lesão que fez com que a pessoa seja afastada. Esse afastamento, ele pode ser um B91, um B31. Isso. O B31 é aquele ordinário, comum, aquele que acontece por qualquer caso que a gente tenha, que não tem uma relação direta com o trabalho, ou seja, com o ambiente laboral, com o acidente ocorrido nele, com uma doença profissional, né, ou com algo que tenha ingerência da atividade da empresa dentro da vida do indivíduo. Para esses que são considerados do trabalho, que tem esses nexos todos que a gente está comentando, a gente recebe o chamado B91, só para esclarecer, Neto, para o pessoal que está aqui com a gente. Sim, sim, claro. E nós temos um viés muito grande. Quem é que vai trabalhar com isso? Pode ser você, advogado do segurado, que você vai defender para ele, por quê? Porque para o segurado é melhor ser um B91, ele vai trazer do direito trabalhista um conjunto de proteções e garantias em razão do benefício ser um B91. Isso é importante para o advogado da empresa, porque o advogado da empresa ele não vai querer que fique essa relação Sim. de B91, porque isso vai ter impacto tributário, previdenciário e trabalhista, né? E vai ser importante também, só para a gente frisar aqui, né? Vai ser importante também para o advogado lá do RH e também para o médico do trabalho, porque o médico do trabalho, a gente vem falando aí todos esses dias, né? Olhei aqui para o Instagram, agora olhar um pouco para o Facebook. O que vai ser importante? O médico do trabalho, ele consegue gerir melhor, fazer um planejamento estratégico do que acontece na sua empresa com esses dados. Então, ele vai relacionar, ele vai sempre tentar verificar se existe ou não essa relação direta com o ambiente laboral. Até para fazer medidas de prevenção. Se eu estou vendo que tem muito afastamento por coluna numa determinada atividade específica, eu tenho que implementar programas para prevenir que não tenha mais afastamentos, que aquilo não piore a saúde do trabalhador. E para fazer o que você explicou na quarta-feira. Isso, a gestão. A gestão, o gerenciamento, Programas né? De gerenciamento o GRO, PGR ou GRO. Ou PGR ou GRO, que agora são os nomes novos que a gente vai trabalhar, né? Substituindo aquela ideia que a gente tinha do PPRA na legislação anterior, né, Neto? É isso E aí, se você pudesse continuar, eu só fiz esse adendo só para o pessoal que eu vi que estava um pouco perdido aqui no Instagram, né? A gente vai se ajudando aqui em dois. Essa forma de caracterização desse B91, como eu disse no começo, acho que foi a hora que caiu, ela pode ser feita de 3 formas. Pelo nexo técnico individual, pelo nexo técnico profissional do trabalho e pelo nexo técnico epidemiológico. A previsão legal disso tudo está lá nos artigos da Lei 8213/91, artigo 19, 20 e 21, e o nexo técnico epidemiológico 21A. Então, ali a gente tem tudo que se considera como acidente de trabalho. Eu sempre faço essa ressalva, porque tem muita gente que acha que acidente de trabalho é um conceito médico, e não é. Acidente de trabalho é um conceito jurídico. É previsto na legislação o que é acidente de trabalho. E está aí o fim do acidente de trajeto com uma prova disso, né? Por quê? O legislador vai lá e tira o acidente de trajeto. Não é mais acidente de trabalho. Então, a definição do que é ou não acidente de trabalho é definido pelo legislador, né? E aí ele foi lá e criou essa história do nexo técnico-epidemiológico. Como? Eles pegaram as empresas, os benefícios previdenciários e fizeram uma estatística mostrando, ó, metalurgia tem muita incidência de afastamento por tais doenças. Grupo, sei lá, têxtil, construção civil e assim por diante. Telemarketing. Aí foi indo, dividindo por KNAI e foi vendo, ó, este KNAI tem relação com essa doença, esse KNAI tem relação com essa doença. Meramente estatística. Então, por que a gente critica muito? Porque como é uma relação meramente estatística, eu não levo em conta outras coisas que podem estar influenciando. Por exemplo, se eu tiver um ramo de atividade econômica que a idade média daqueles trabalhadores é mais velha, eu vou ter uma incidência maior de determinadas doenças nessa população. Isso não quer dizer que aquilo é do trabalho, é porque eu tenho uma amostra daquela população. Então, por exemplo, é muito mais prevalente diabetes e hipertensão arterial em quem tem mais idade. Se eu considerar uma população jovem com uma população mais envelhecida. Então, se eu tiver um ramo de atividade econômica que usa muito mão de obra de pessoas mais velhas,
eu vou ter uma incidência maior daquelas doenças. Isso não quer dizer que é o trabalho que causou aquela doença. Só estou usando esse exemplo porque quando eu presumo alguma coisa, essa presunção pode estar errada. Sim. Porque em matéria de nexo causal, em matéria de causas de doença, eu tenho uma série de fatores influenciando. É muito difícil eu chegar e falar, isso aqui é só por isso. Não, eu tenho vários fatores. A maioria das doenças são de etiologia multicausal. E tem mais, né, Neto? Essa estatística, ela é quantitativa. Existe uma crítica muito grande que o qualitativo dela foi mal feito. Então, por exemplo, eu deixo de considerar... Vamos dar um exemplo bobo, mas vamos dizer que esse NTEP tivesse sido criado nesse ano. A gente tem uma pandemia. Isso. E que essa pandemia não tivesse uma regra específica do governo dizendo que não seria automaticamente enquadrado como um B91 para aqueles que continuam trabalhando. Vamos dar um exemplo assim. Como é uma estatística quantitativa, ela só usa o número em conta, ela não leva em conta os casos concretos, as exceções, características específicas, ela não tem qualidade, ou seja, ela não leva os dados qualitativos em conta. Isso só para a gente esclarecer um pouco, né, Neto? Para as pessoas entenderem por que a gente critica tanto. Porque a estatística, ela não é soberana. A estatística ela só é soberana quando eu faço um tratamento nos dados. Eu falo isso porque o meu trabalho de mestrado, que não é especificamente disso, mas ele tinha a ver com custeio previdenciário, Neto, eu analisei 3.000 julgados, mas eu tive que filtrar, porque os julgados que eles eram iguais, eles não mudavam em nada o meu resultado. Para poder dizer como é que o STF se comportava, eu precisava analisar casos diferentes. Então, eu tive que abrir os 3.000 e poucos julgados que tinham do ano da Constituição até 2015 e analisar qualitativamente cada um. E isso faz muita diferença, né, Neto? Ainda mais na saúde. Sim, muito. No ponto de vista biológico, você não pode considerar meramente a estatística, né? Ainda mais porque nós sabemos que, inclusive, tem ações pendentes de julgamento no STF questionando os cálculos, né? Sim. A gente sabe que tem isso e isso nunca foi levado à frente. Tá parado lá, né? Tá parado no STF e ninguém vai para frente. Por quê? Porque as empresas querem, vamos abrir estes cálculos e vamos ver como vocês chegaram a esses resultados. Sim. Né? E isso não é feito. Então, assim, por isso a gente faz esse grande número de críticas ao nexo técnico epidemiológico. A epidemiologia ela é muito importante, Ana, só que ela é um dos fatores. Eu sempre falo sobre questão de metodologia para estabelecimento de nexo causal. Nós temos vários tipos de metodologia previstos na literatura médica. Então, tem critérios de Bradford-Hill, uma série de critérios para você estabelecer causas de doenças. A epidemiologia, esses critérios epidemiológicos, eles entram para reforçar. Eles nunca entram sozinhos. Porque eu tenho que considerar outras coisas. Eu não posso só pegar um número lá e falar isso é por causa disso. Porque senão eu posso ter conclusão. Eu sempre dou um exemplo, Ana, para a gente finalizar, que eu falo em sala de aula quando eu vou falar de nexo técnico epidemiológico. Se você pegar, hoje não tem restaurante funcionando por causa do Covid. Mas se você for num dia, na hora do almoço, em qualquer restaurante do Brasil, e separar as pessoas que tomam Coca Zero e as pessoas que tomam Coca normal, eu divido em dois grupos. Quem toma refrigerante, qualquer refrigerante, diet, light, zero, e quem toma o refrigerante regular. Se eu puser uma balança e pesar essas pessoas, é muito provável que a média do peso de quem toma Coca zero, light e seja muito maior do que as pessoas de que tomam Coca normal. Por quê? Porque Coca zero, light, é horrível. Só toma isso quem, infelizmente, aí eu posso falar, quem é gordo e tem que emagrecer. Porque aquilo é horrível, não tem açúcar, não tem gosto de nada, parece um xarope. Então, o que isso quer dizer? Se eu usar só a estatística, eu vou chegar à conclusão que Coca Zero engorda. Por quê? Porque a média de peso de quem toma Coca Zero é maior do que a média de peso de quem toma Coca normal. Inclusive, Neto, eu vou sair daqui traumatizada porque eu tomo Coca Zero. E ele acabou de falar que é só gordo que toma. Eu realmente preciso perder bastante quilos. Eu também. Vou tomar Coca, vou tomar o quê? Coca Zero, Coca Light. Se a gente não fosse amigo, essa amizade acabava agora. Eu vou ler o comentário do seu pai, que está valendo mais a pena nesse momento aqui. Ele ainda disse, é verdade, tipo, acabou comigo na pata, gente. Mas eu não pense que porque eu sou gorda, eu não vou querer meu chocolate. Você compra chocolate para mim.
Coca Zero, todo mundo toma Coca Zero porque precisa, porque aquilo é horrível. Pessoal, Ninguém sabe o que é o gosta de mais tomar legal do Coca nosso Zero. programa? É que a gente briga, discute, depois a gente faz as pazes e tudo ao vivo. É por isso que o nosso programa é um sucesso. Eu vou ler o comentário do seu pai, que ele é mais legal. Ó, se me permitem, ele está fazendo uma colocação aqui. Ó. Todas as vezes que se tenta considerar a medicina em parâmetros exclusivamente matemáticos, o risco de vieses é muito grande. O apaixonante da medicina é que cada caso é um caso, né? Então, já Exatamente. citei aqui, porque quem não conhece, né, porventura, não conhece a família Alpitz. Falei certo o teu sobrenome? Vai ser uma luta Alpitz. o resto da Não, falou vida. certo, é isso Falei, mesmo. né? Falou. Então, tanto o pai como o filho, que por acaso o pai é Júnior e o filho é Neto, olha como eu aprendi bem, né? São Aí essa é fácil, né? muito conceituados, professores, então acompanhem sempre aqui com a gente, acompanhem o canal deles lá do Instituto Paulista, né, Neto? Você não fez propaganda do canal hoje. Não, não fiz. No YouTube, esses vídeos depois vão todos para o YouTube. Alguém até perguntou aqui no Instagram, tá gravado? Tá. O vídeo vai lá para o YouTube, Instituto Paulista de SST, e para o canal da professora Ana Paula Fernandes também no YouTube. A André Vicari perguntou se você vai sortear ovos de Páscoa. A gente não tá Ixi, aí nesse. tá... Não estamos como a live do Bruno Não, Marrone que sorteou 5.000 ovos de Páscoa. Não. não, e não é só isso, Aqui. né? Pelo menos aqui em São Paulo, para conseguir um ovo de Páscoa foi difícil, viu? Para eu conseguir um para o meu filho, foi fácil, não. Tá, mas eu vou querer chocolate. Você tá me devendo, já faz Não, isso eu uns tô. É 2 meses que verdade. você prometeu. Eu vou Tá cobrar certo. ao vivo, pessoal. Não é porque eu sou gordinha que eu vou abrir mão do chocolate, não. E nem ele me dando essa indireta em público, assim, Não tipo, dei e é indireta nenhuma. mesmo, você que toma Quem Coca já Light que é assistiu, gorda, sabe? Mas tá tudo quem bem. já assistiu aula sabe que eu sempre faço esse exemplo, não é indireta nenhuma. Não adianta ficar vermelho. Pessoal, É, então Neto, só para a gente contextualizar e voltar a entender. vamos Ah, lá. deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui, ó, Socorro Nunes Correia, que falou que adora as nossas lives, está sempre com a Obrigado, gente. Socorro. O Fernando, né, da Clínica Prevenir, falou que chegou atrasado. Não chegou, não, e tem bastante coisa para a gente falar ainda. O Nazário Tem. Nicolau, que toma coca comigo, obrigada, Nazário. A Ivana, Ana Maria Ramires aqui, quem mais? O pessoal. Opa, eu bato aqui no Instagram, eu perco os comentários. É difícil de mexer no O Instagram, Instagram é gente. difícil, é. Vamos lá. Solange, Cláudio Resto, meu professor de português, um grande abraço. Mousa Martins, Carlos Marques. O Instagram é fofoqueiro, gente. Vocês não comentam, mas ele me conta que vocês estão aqui, eu vou citando os nomes. É isso aí. Tá? O Face não faz isso. O Face eu só vejo depois. Né? Não, só vê os comentários. Quem mais aqui? Todo o pessoal que está escrevendo para a gente agradece muito. E aqui a Maria Cecília ela fez uma seguinte pergunta: como requerer o NTEP? Então, Maria Cecília, se você estiver advogando, Pro defendendo o segurado, né? segurado, você vai poder fazer o outro lado da moeda, né? Aí você vai Isso. poder recorrer dessa decisão. O enquadramento ele é feito pelo perito. Então, por exemplo, quando você vai participar lá da perícia, o Neto vai explicar isso melhor. Vou dar só um palpite aqui, tá, Neto? Daí você Uhum. fala. Quando você Não, vai imagina. participar da perícia lá do INSS, o médico vai te enquadrar, ou no B31 ou no B91. Da data desse enquadramento, quando o segurado recebe em casa aquela resposta, aquela cartinha, né? A gente fala cartinha, hoje Carta em de dia, às vezes concessão, é né? pelo próprio sistema do meu INSS. Abre o Uhum. prazo para ele para recorrer. Se veio um B31, não foi considerada a característica que você considera ser de nexo técnico, aí você vai poder recorrer normalmente como você É recorreria isso aí. de um acidente de trabalho ou mesmo de uma outra questão, né, Neto, que não tivesse no enquadramento habitual. Porque é Isso. importante também deixar claro que Sim, nem que é o todo nexo técnico B91 individual. é NTEP, né? Isso. Que isso é Uma dica que eu sempre importante. dou é, às vezes, na própria carta de concessão, vem o artigo pelo qual foi enquadrado o benefício. Então, se você pegar lá na carta de concessão, você consegue saber se houve aplicação de nexo técnico, porque eles colocam lá artigo 19, artigo 20, artigo 21. Aí eu sei qual foi o tipo de enquadramento. Se tiver Isso. escrito artigo 21A ou o artigo correspondente ao decreto 3048 de 99, aí eu sei que é anexo técnico epidemiológico. E o importante é que esse pedido de não aplicação é só a empresa que faz, mas o recurso não. O recurso segurado também pode fazer, né? Isso. Isso que é importante de deixar claro. O segurado não faz esse pedido de não aplicação, mas só a empresa. Mas o recurso, o segurado também pode fazer. Aí ele faz o Ótimo. recurso para a junta dizendo, olha, o KNAI da empresa do meu cliente é tal, o CID da doença dele é tal e o perito não enquadrou.
Porque o que acontece, pessoal? Na prática, o perito ele só pode não enquadrar se ele justificar o porquê do não enquadramento, porque é uma presunção. Como é Sim. presumido, ele só pode afastar a presunção se houver uma justificativa. Ou se, por Né? exemplo, o próprio segurado chegar para ele e falar, Isso, eu que me seria machuquei, justificativa, né? lá, tô nadando na Isso. praia no final de semana. Neto, aqui eu quero só mandar um abraço para a Elda, que é minha aluna aqui da BD Conch, inclusive da pós de Direito do Trabalho, que eu dou aula lá, Que dando a legal. parte previdenciária, né? Então, aqui nós somos multi, gente, vocês não têm ideia. Eu e o Neto, a gente dá aula na pós de trabalho, na pós de tributário, na pós de previdenciário e na pós de medicina do trabalho. O Neto é mais do que eu, porque o Neto ainda dá aula na pós de perícia. Eu nunca fui convidada. Só falta isso. Eu preciso sanar essa lacuna que eu estou perdendo para você. E aqui também a Maria Cecília fez uma pergunta interessante. Olha, e se o segurado perdeu os 30 dias, né? Isso é importante saber também. A gente vai discutir administrativamente, e no caso que perde o prazo, é importante saber duas coisas. Primeiro, se eu estiver falando de algo que é líquido e certo, fácil de resolver, não tem problema, porque o CRPS pode continuar a atender o teu recurso, mesmo que ele seja intempestivo. Essa é uma das belezas do processo administrativo, que a gente jamais teria isso, por exemplo, no processo judicial. Então, sim, isso está onde a previsão? A previsão está no artigo 16, inciso 2º, tá? Antes era no 13 primeiro, e agora é no 16 segundo, né? Que mudou o regimento, Então, lá vocês vão verificar que diz o seguinte, que o conselheiro, relator do processo, ele pode relevar a intempestividade desde que todos os fatos necessários já estejam dentro do processo. Quando a gente está falando de NTEP, normalmente eu não preciso de prova, porque exatamente o que o Neto acabou de falar, para que seja afastado, tem que haver uma prova concreta da outra parte. Sim. Então, se há um erro do perito, se há uma omissão, nesse caso daí é fácil de resolver, né, Neto? Porque aí eu posso fazer um recurso simples. E uma coisa interessante também, Ana, que é bom comentar, é assim, às vezes, fora do prazo, as agências não querem receber o recurso. Isso é muito importante, né, de comentar. E aí... Isso, e tem que brigar. Tem que brigar, porque o juízo de admissibilidade não é do INSS. O juízo de admissibilidade ele é do próprio CRPS, embora a agência que receba. Agora, a gente está lidando com o INSS digital, a gente tem um problema ainda maior. A empresa não consegue se habilitar. Esses tempos eu fui palestrar sobre isso e um servidor me interrompeu no meio da minha palestra e falou assim, não, mas professora, você está atrasada. Agora no INSS digital isso não existe mais. Um beijo para Marcela Condoeffer. Beijão. E para a Patrícia também. E eu falei, não, você está muito enganado. A vida da empresa, do empresário, ela é totalmente complicada no INSS. Por quê? Ele não tem habilitação própria, não existe canal de habilitação para ele, né? O INSS habilita em nome do segurado, habilita no NIT do segurado, ele tem que fazer o recurso usando o NIT do segurado. É assim, um problema de forma, de formalidade, grande. E que o INSS nunca se mexeu para resolver, embora as diversas reclamações. Totalmente diferente do CARF, né? O CARF ele é voltado para o contribuinte pessoa jurídica, enquanto que o CRPS parece que eles não querem que a pessoa jurídica atue lá. Pode ser que isso mude, Neto, porque eu vou comentar agora aqui, quando falar do FAP, que o segundo grau de jurisdição do FAP agora vai ser no CRPS. Então, a hora que isso começar a acontecer, talvez o sistema do meu INSS ele seja também habilitado para toda essa reclamação que a gente tem. Porque isso facilita muito para a empresa, porque na verdade hoje a empresa tem que fazer tudo através da agência. E é um problema. Das APS, e é um problema, porque aí o servidor não quer receber o recurso, mas já passou o prazo, mas não sei o quê, e tem dificuldade para ter acesso ao processo, é uma briga, é uma luta. E aí, às vezes, você faz recurso pedindo não aplicação sem saber o motivo pelo qual está sendo aplicado, o que é um absurdo total, né? Então, por exemplo, a empresa, às vezes, a gente, como empresa, sabe mais ou menos pelo que o funcionário foi afastado, né? Pelo que o segurado foi afastado, mas você não tem a certeza absoluta, porque pode ser que na hora de lá que o perito foi fazer a perícia, ele mudou o CID. Então o CID do encaminhamento foi quando ele fez, ele botou outro. Aí eu faço um recurso para uma doença, e na verdade o enquadramento foi em outra. Então a gente dá meio um tiro no escuro também, às vezes. Sim. Isso precisaria ser facilitado, porque é o que a gente sempre fala, né, Ana? E hoje as empresas estão começando a abrir o olho para isso.
A empresa Sim. não participa da relação segurado e INSS, mas a repercussão é para ela, o reflexo é para a empresa. Com O certeza. INSS decide sobre o segurado e cobra da empresa a conta. Então a Sim, empresa tem que abrir o olho para isso, óbvio, né? Tem que sim, participar mais exatamente. ativamente dessa relação, que é o que você vai falar sobre o FAP, né? Exatamente. E até é bom que você já deu essa entrada, porque a própria colega aqui, opa, perdi o nome dela, a Socorro, ela tinha feito exatamente essa pergunta, você já respondeu ela automaticamente. Então, mandar um abraço para a Ah, eu não Patrícia vi. também, para a Tatiane Rocha. Então, mas deu super certo, que daí Deu você super certo. Qual respondeu. que foi É a que pergunta? exatamente o que fazer quando não conseguia fazer essa Ah, recurso sim. certo, né? E um abraço também para a Caterine, né? Saudades, professora. Um beijo grande. Meus alunos, eu gosto porque meus alunos mais distantes no Instagram, eles participam mais do que no Facebook, viu, Neto? Estou bem feliz. A gente está conseguindo fazer a live A com live nos transmissão dois, né? simultânea, está valendo Ótimo. muito a pena. Pessoal, como a gente está no adiantado e o Instagram ele fecha com 1 hora, então eu vou Isso. explicar sobre o FAP, tá? O que é o fator acidentário de prevenção? E é importante vocês entenderem, porque eu já vi muita gente misturando, Neto. Eu já vi advogado importante, advogado tributário de empresa grande, chegar numa palestra e me fazer uma pergunta e perceber que, na verdade, o que ele fez? Ele confundiu tudo. E isso é um problema. Sobre a CIF, para fundamentação de laudo, eu só vou te contar uma coisa aqui para o pessoal da ergonomia que perguntou. O Alessandro, Alessandro, né? Deixa eu ver se eu acerto o nome dele. Alessandro Bartolo, ele já sugeriu que a gente vai fazer uma live específica, né, Neto? Falando sobre a CIF na Isso. fundamentação de algumas questões. Então, eu só não vou parar aqui para falar do FAP para responder essa, para vocês ficarem com a gente. A gente vai ter uma live só sobre isso aí futuramente, tá? Então, o que é o fator acidentário de prevenção? Muito cuidado para quem não conhece o custeio previdenciário. Uma coisa é cota patronal, tá? Então, toda empresa, ela tem uma questão do que ela recolhe. Algumas coisas ela recolhe como ela mesma, ou seja, ela é a contribuinte, e algumas parcelas recolhidas pela empresa são de retenção, quer dizer que ela não é a contribuinte, ela é a substituta, ou seja, ela é o responsável tributário por substituição. Então, isso acontece quando eu retenho, por exemplo, a contribuição do segurado. O segurado paga? Claro que paga. E vem deduzido lá no contra-cheque dele. Só que esse segurado, ele vai até a lotérica, ele vai até o banco e faz o recolhimento? Não. Não. Quem faz isso por ele? A A empresa. empresa. É isso que a gente chama de substituição tributária. Então, algumas coisas elas são devidas pela própria empresa em nome próprio, como um titular da contribuição, como contribuinte em si, e outras ele faz por substituição tributária. Então, passando isso, a gente vai entender que a empresa vai ter várias obrigações, Neto. A empresa vai pagar o que nós chamamos de cota patronal, é aqueles 20% do IDO, né? Quem não tiver na CRPB ou não tiver no Simples, que são dois regimes assim mais especiais, essas pessoas vão pagar os 20% de cota patronal. Fora os 20%, né, de cota patronal, o Anderson. Beijo, Anderson. Anderson dizendo que foi orgulho de ter sido a primeira pessoa que me entrevistou. E foi mesmo, Anderson. Depois o Neto, ele fala que foi ele, porque na verdade no YouTube foi o Neto. Mas no Facebook, fazendo entrevista assim, pessoal, Anderson, foi você, viu? Live, né? O do YouTube não Live, foi live, live foi foi o gravada. Anderson. Isso aí. Isso. O Neto me entrevistou A minha primeiro, foi mas foi gravada. gravada. Então você está aí sendo o primeiro mesmo. Essa discussão vai longe, né? Mas voltando, pessoal, então a empresa paga 20% de cota patronal. Além disso, ela vai ter alguns outros pagamentos. Por exemplo, importantíssimo é o SAT. O SAT, ele tem uma relação com o grau de risco da empresa. Já estamos quase falando do que o Neto estava falando ali. Questão de KNAI, atividade econômica. Você começa a entender esse rolo todo que é falar de tributação empresarial, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente vai saber que a empresa paga o SAT, que pode ser 1, 2 ou 3. E esse 1, 2 ou 3, eles têm um impacto grande, porque eles podem ser multiplicados. Pelo quê? Pelo chamado fator acidentário de prevenção. Que é o fator acidentário de prevenção, então? Eu gosto, Neto, de definir, eu falo isso e muito pessoalmente mesmo, eu acho que fui uma das primeiras pessoas a chamar desse jeito. Depois eu vi outras pessoas chamando, mas eu sempre chamei como nota de desempenho. Para mim, o FAP nada mais é do que uma nota complexa
né? Uma grande fórmula com várias variáveis dentro dele, que é uma nota de desempenho da empresa. Eu pego a empresa, eu vou categorizar ela, eu vou colocar ela dentro de uma classificação com empresas do mesmo KNAI, da mesma atividade econômica, e dentro disso é como se eu fizesse uma competição para ver quem está melhor. Mas, gente, como que eu vou verificar quem está melhor? Então, a Secretaria da Previdência, né, nós agora não temos ministério, antes era um ministério, ele definiu que para poder comparar uma empresa com outra, ele vai analisar 3 fatores muito importantes, sempre relacionados à acidentalidade. Ou seja, qual é o seu grau de desempenho para o tratamento entre empresa e empregado? Você acidenta muito? Você adoece o teu trabalhador? O teu trabalhador, quando ele adoece no teu ambiente laboral, ele adoece de uma forma leve, ou ele fica com uma sequela para sempre, ou ele morre? Então, esta é a análise que é feita. E quais são as variáveis que são utilizadas, né? Frequência, gravidade e custo. Frequência, quanto você acidenta? Gravidade, isso é muito grave, qual é a mensuração que eu posso fazer da situação de saúde dessa pessoa? E custo, quanto isso custou para o Estado? Isso custou um afastamento de 15 dias, de 30 dias, de 60, 6 meses, 1 ano, 15 anos, colocou essa pessoa inválida para sempre, né? Então a gente vai levar em conta tudo isso. É muito complexo, né, Neto? Ou seja, uma coisa importante, então, que a gente tira uma conclusão disso que você acabou de falar, né? Que é uma nota de desempenho. De acordo com o meu desempenho em saúde e segurança no trabalho, eu vou pagar mais ou menos. Exatamente. Por quê? Porque se eu tiver um desempenho ruim na parte de saúde e segurança no trabalho, eu vou ter um afastamento onde a gravidade do acidente é maior, o custo é maior, e tudo isso vai estar impactando diretamente na alíquota e no meu desempenho em relação a mim, o meu ramo de atividade econômica, né, Ana? Sim. Então, inclusive o FAP, ele é um fator interessante para eu considerar como a minha empresa está tendo desempenho nesta área. Será que a minha empresa está bem em saúde e segurança no trabalho? Qual é a minha colocação no ranking das empresas do mesmo ramo de atividade econômica? Sim. É uma questão muito importante. E isso, né, afeta o preço, a margem de lucro final, né, Neto? Sim, claro. Porque se a gente falar de uma empresa grande, vou dar um exemplo aqui para vocês. Normalmente a gente pensa assim, na panificadora, na empresa ali da esquina, mas não. Isso tem um reflexo muito grande para empresas que têm anualmente uma folha de mais de R$1 milhão. Se você for pensar, 1 milhão não é coisa grande quando a gente está falando que essa folha ela é anual. Então, anual não é uma folha tão grande quando a gente fala já do empresário brasileiro mesmo, 70 né? e poucos mil reais. Isso, por mês, né? Mês. Não é muito. Claro, para mim é muito, né? Eu não tenho uma empresa. Não, mas para uma empresa, você se for pensar numa folha dessa mensal, você está falando de uma empresa de médio porte. Médio porte, é pequeno porte às vezes, né? Pequeno porte, às vezes, exatamente, da massa salarial, né? Agora, imaginem com a gente, se você tiver um FAP muito ruim, o FAP ele vai de 0,5 a 2. Quer dizer que ele pode bonificar ou ele pode prejudicar. Esse é o segundo ponto que eu ia explicar para vocês. Fala de sistema bônus e malus, né? Isso. Chamam. Aí a gente vai classificar essa empresa como faixa bônus ou faixa malus, exatamente isso. Quem estiver acima de 1, Neto, essa pessoa está na faixa malus. Por quê? Porque ele multiplica. Como ele é um multiplicador do mal, do mal, gostaram dessa? Mal. Eu digo que ele é um multiplicador do mal porque dificilmente ele está abaixo de 1, né? Embora a Secretaria da Previdência ela fala o seguinte, 91% dos estabelecimentos estão na faixa bônus. Por quê? Porque 91% dos estabelecimentos não têm atividade de risco. Sim. Então, é por isso. Só que bastou você ter uma atividade de risco, você pode ter um ambiente o mais perfeito possível. O seu FAP dificilmente é positivo. Então, a gente tem que trabalhar isso muitas vezes nas contestações para elidir os equívocos do INSS. Quando esse FAP começou, Neto, é importante o pessoal que está acompanhando saber. O INSS tinha erros absurdos. Empregados que não faziam parte da folha, empregados que já tinham sido desligados da empresa há mais de 5 anos, eram absurdos mesmo. Hoje o INSS está trabalhando muito melhor, mas ainda assim a gente vê muita coisa errada, então precisa ter um controle rígido, anual, porque o impacto financeiro é muito alto. O FAP multiplica o SAT.
E isso que é importante também frisar, que tem vários, vamos dizer assim, números que compõem essa fórmula, né? E aí pode Isso. ter erros em outros números também, né? E aí isso Sim, influenciar no exatamente. A gente vai lidar com fatores como rotatividade, a gente vai trabalhar massa com fatores salarial como massa salarial, né? Tudo isso tem que ser avaliado. analisado e avaliado. Porque o que, que vai acontecer? Nós estamos falando aí do fator acidentário de prevenção, ele é um multiplicador do SAT. Se eu pego uma empresa, por exemplo, que já tem um SAT alto, vamos dizer aí construção civil, né? A construção civil ela tem o SAT de 3. Não 3. vamos confundir o SESMIT, tá? Esses É. tempos, uma pessoa que era do RH da empresa me falou: ah, não, o nosso SAT é 4. Falei, não. O seu SAT, O ele é máximo é 1, 3, 2 né? ou 3, né? Não tem mais que Não isso. dá para pagar mais que isso, calma Não dá lá, para pagar né? mais que isso, né? Agora, eu posso ter um SESMIT 4. O que, que é o SESMIT? É o A grau gente de vai risco. fazer, né, Neto, uma outra Isso. live para tratar de SESMIT, que é importantíssimo. Isso. Que é toda aquela a equipe, né, de saúde Isso. e segurança, Tem engenharia que vários. vai lidar, né? A gente tratou das normas regulamentadoras, a gente falou que vai tratar de específico de algumas. Tem várias coisas em saúde e segurança no trabalho que são definidas pelo grau de risco da empresa. Aí Isso, sim, você tem grau de risco 1, 2, 3 e 4. isso, Agora, o que a Ana está falando é uma alíquota de pagamento do seguro de acidente de trabalho, que é de 1, 2 e 3%, podendo ser exatamente. majorado ao dobro ou diminuído pela metade, a depender do seu desempenho, que é o que ela está falando, Que é o FAP, né? que é o FAP. Então Que a é gente uma parte. nota que a empresa recebe todo ano, no mês de setembro, sai a publicação, né? E ele recebe, então, essa chamada nota de Nossa, desempenho. E essa nota vai afetar ele por quê? Porque ele recebe ela em setembro e começa a aplicá-la em janeiro do ano seguinte. Então, por exemplo, no ano passado, que nós estávamos em 2019, saía o FAP 2020. Aí as pessoas elas não conseguem entender. Como assim em 2019 sai o FAP 2020? Porque você vai aplicar esse FAP de janeiro a dezembro, né? do Ele ano vai ser a seguinte da alíquota que publicação, né? multiplica o teu SAT e aplica sobre o quê? Sobre a folha. E importante fazer um. Isso é legal, Ana. A gente acabou não falando, mas às vezes as pessoas não estão familiarizadas com isso. Esse 1, 2 ou 3%, que pode ser, por exemplo, se for 3, pode ser 1,5 ou 6, né? O Isso, dobro ou a metade, é pagamento sobre a folha de pagamentos, né, da empresa. isso, Então, são valores, se você pegar exatamente. uma folha de, sei lá, 13 10 milhões, milhões. 13 milhões, você está Uhum, falando em uma diferença de 3%, de 4,5%, na verdade, né? Porque se você tiver um sim, desempenho bom, você vai pagar 1,5%, se você tiver um ruim, 6%. Então, você tem um gap aí de 4,5% sobre 13 milhões, sim. que às vezes você está pagando a mais. Isso pode até alterar a competitividade da empresa no mercado, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de alguns nichos, né? Ou como eu diria, algumas atividades econômicas que hoje trabalham com margem de lucratividade de 2, 3%, o Acabou, vai FAP entre embora. elas pode ser suficiente para fazer com que o concorrente passe na frente da empresa que você É está isso aí. cuidando. Porque Acabou. hoje a gente tem, por exemplo, quando a gente está falando de empresas muito grandes, acho que é importante fazer essa contextualização também. Sim. Quando a gente está falando de empresas muito, muito grandes, nós falamos às vezes de algumas em que a média de lucratividade ela fica em torno de 2 a 4%. Só que esse 2 a 4% é muito dinheiro para Muito eles, dinheiro. né? Então, só que quando eu falo que sobre a folha deles eu vou ter aplicação, por exemplo, de um SAT de 3 multiplicado por um FAP de 2, que é a pior nota de desempenho que alguém pode ter, significa que 6% da folha pode ser descontado como tributação. E aí a gente tem um acréscimo naquele custo, na despesa operacional. E isso vai afetar diretamente a margem de Sim. lucratividade. E, Ana, importante a gente falar que um desempenho mal em um ano, ou seja, a utilização do INSS com acidente de trabalho em um ano, impacta 2 anos no FAP, né? Porque Isso, você considera, foi publicado em 19, a alíquota que você vai pagar em 20. Só isso, que a alíquota que foi publicada em 19 é referente à utilização do INSS pela empresa em 17 e 18. Então usa exatamente. 2 anos, publica no ano seguinte e você paga Isso. no ano seguinte, no outro ano, né? É importante até dizer para o pessoal assim, ó, FAP é uma matéria muito difícil. Eu não imagino que vocês vão Sim, sair da live aqui, né? especialista, Compreendendo né? FAP, É só óbvio. para a gente aguçar o Isso.
Mas a ideia é que vocês comecem a ter dúvidas, né? E principalmente que vocês comecem, olha, vai fechar a nossa live em 25 segundos. Do Instagram? Pessoal, venham para o Facebook, venham para o Facebook, que vai acabar a live aqui. Isso, professora Ana Paula Fernandes. Então, um beijo grande para quem está no Instagram e venham para cá. Grande abraço. Todo mundo lá para o Face, hein, pessoal? Agora, pelo menos, ele avisou, né? Semana passada ele nem avisou. Não avisou, cortou de uma vez, né? Aqui. Aí tivemos... Deixa eu pegar e compartilhar para o pessoal poder assistir depois, né? E continuar aqui com o pessoal do Facebook. E é importante, Neto, a gente fazer essa ponderação, porque o FAP, ele tem um reflexo forte na vida da pessoa, né? Na vida da empresa, na vida do empresário, justamente porque ele afeta muitas vezes a margem de lucratividade. Mas é importante dizer mais uma coisa também, né? Claro que ninguém vai sair especialista, era isso que eu estava falando ali para o Instagram, né? Mas é preciso compreender que o FAP tem muitos detalhes. Além desse detalhe todo que a gente está fazendo, quer dizer assim, eu posso ter uma nota de desempenho. Essa nota de desempenho pode ser boa ou ruim. Se essa nota for boa, ou seja, se eu tenho um ambiente que é considerado pelo governo, né, pela administração pública, um ambiente bom, um ambiente rígido, eu tenho um desconto no meu tributo. Se essa nota ela é considerada ruim, esse ambiente ele não é tido como um ambiente seguro, por exemplo, eu tenho uma nota que aumenta meu tributo. Essa lógica é ótima se ela funcionasse. Sim. Então, a propaganda do governo ela é maravilhosa. Assim, não estou falando desse governo, é de todos. Isso aqui começou em 2009. Né? A ideia não é ruim. Né? A ideia não é ruim. A intenção do legislador não é ruim. É boa, né? A intenção é boa. Se o FAP funcionasse, qual que é o problema? A análise dessas variáveis, além dela ser falha, ela acaba levando em conta, muitas vezes, como ela não tem condições de ser qualitativa ao extremo, ela exige o qualitativo ao extremo. Mas ela não tem braço, o governo não tem servidor suficiente, nem treinado com competência para fazer essa análise. O que a gente acaba vendo? Muita injustiça. Aí nós temos situações que são excepcionais, situações que não foram daquela empresa, dados aleatórios que acabam prejudicando empresas boas. E, Ana, uma coisa importante da gente destacar, porque aí parece que a gente está falando, mas é ruim só para a empresa, então para o segurado é bom. Não, é ruim para o segurado também. É ruim também. Porque a partir do momento, volta naquele exemplo que eu dei no começo, se eu considerar que o porteiro da empresa e quem trabalha no chão de fábrica está submetido ao mesmo risco ocupacional, eu posso estar deixando de reconhecer doenças ocupacionais de determinadas coisas específicas da empresa. Então, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Vamos pegar, como eu estou fazendo estatística, qual que é numa metalurgia? Qual vai ser a principal função que você vai ter dentro de uma metalúrgica, de atividade? Trabalhadores exercendo atividades lá. Você vai ter soldador, vai ter ajudante geral, dependendo do ramo, prensista, tá? E o setor de manutenção, por exemplo. No setor de manutenção, você tem lá um cara que faz manutenção elétrica. Quais são os riscos ocupacionais dessa manutenção elétrica dele? Sim. Como é um profissional só, em vários profissionais exercendo aquela atividade, mesmo que ele tenha um determinado adoecimento específico para ele, não vai ser o suficiente para que tenha nexo técnico epidemiológico com a atividade econômica. Porque é um profissional só dentro de vários outros, uma massa maior de trabalhadores. Então, o nexo técnico epidemiológico ele não é ruim só para a empresa, ele também é ruim para o segurado. Com certeza. Isso que as pessoas têm que entender quando a gente fala essas coisas, porque ele traz prejuízo para os dois lados. Sim. Porque eu também posso deixar de reconhecer nexo causal, porque eu estou considerando só epidemiologia. Se não tem nexo epidemiológico, então não tem nexo causal. Esse eu não vou considerar, né? Exatamente. Então, é ruim para os dois lados, né? E essa questão que as empresas agora estão começando, a maior parte das empresas começam a abrir o olho para essa questão de você contestar os nexos. Algumas empresas estão começando a acompanhar as ações na justiça. Sim. Né, e é importante, Neto, fazer uma colocação. Por exemplo, no passado, até julho de 2017, o número de CATs influenciava nesse valor, o que era um absurdo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vou dar um caso concreto para vocês terem ideia. Nós tínhamos uma empresa, né, na época que eu ainda estava no escritório, que nós advogávamos,
que o escritório ainda atende, né? Eu que não trabalho mais lá. Não posso, né? Em razão do CARF, estou afastada. Mas o que acontece? Tinha empresas que cada CAT que não tinha gerado benefício nenhum. Só que o INSS considerava que cada vez que a empresa emitia uma CAT, mesmo que ela não gerasse benefício, o que significa dizer isso? Ela só gera benefício a partir de 15 dias. Os primeiros 15 dias são suportadas, elas são suportadas por quem? Pelo empregador até 15 dias, né? Ou elas podem não gerar afastamento nenhum. Eu posso cortar o dedo e amanhã ir trabalhar, né? Exatamente. Mas isso tem que gerar a abertura, comunicação, né, da comunicação por causa do daquilo que a acidente gente de trabalho. falou na outra live, estatística, para que eu tenha estatística, até para que eu possa direcionar políticas públicas e ações de prevenção. Só que o que o INSS fez na época? A resolução inicial, que tratava da metodologia do FAP, ela fez com que a estatística se virasse contra o empresário. O simples fato de emitir a CAT, que é um dever legal, fazia com que isso aumentasse o tributo. Nós tivemos casos de empresa que cada CAT emitida estava custando para ela R$70 mil. Então, e tinha mais de 300 que eram sem benefício vinculado. E é o que a gente sempre fala, né? Toda ação corresponde a uma reação. O que acontece? As empresas vão subnotificar. Sim. Por quê? Porque a empresa chega à conclusão seguinte: olha, para que eu vou abrir uma CAT para um cara que teve uma lesãozinha na unha lá e que ficou afastado um dia, se isso vai me gerar custo? Eu só vou emitir CAT para quando for afastamento superior a 15 dias. Exatamente, porque o sistema, quando ele é burro, ele força as pessoas a acharem um jeitinho, né? E que isso é muito negativo. Que imagina, esse caso que eu estou te contando, essa empresa, ela tinha 300 afastamentos sem gerar benefício. Nós fizemos uma conta de quanto isso custou para a empresa, R$70 mil por CAT emitida e que não tinha gerado benefício. Hoje isso não acontece mais, o INSS fez essa correção em julho de 2017, mas muitas empresas têm os processos, ainda dá para fazer alguma coisa, né, porque ainda não deu 5 anos, então ainda tem 2 anos aí para buscar dessa situação. Deixa eu fazer uma leitura aqui das perguntas, Neto. O Nazário migrou para cá, ainda bem. André Vicari também. A Socorro, né? Também. Isso aí. Ela fez uma pergunta, Iana, essa é para você. Isso. Na verdade, Socorro, é a impressão de que elas não há enquadramento como acidentário, porque há. Quando eu atuava no CRPS, quando eu era julgadora da Câmara de Julgamento, eu tinha vários empregados rurais com abertura de acidentário. O que acontece, que é importante a gente colocar, é o seguinte: não é que seja o rural em si, não é o fato dele ser um empregado rural, é o fato que as empresas subnotificam mesmo. É isso que o Neto acabou de falar. Então, se o INSS não fizer o enquadramento pelo NTEP, que às vezes o próprio INSS deixa passar, né? Isso pode acontecer também, porque não é uma coisa do computador, né, Neto? Não é um cruzamento básico, né? Ele avisa, mas o perito tem que chancelar, né? Na verdade, ele tem que justificar para não aplicar. Se ele achar alguma razão ali na hora da perícia, da conversa que ele teve com o segurado, de que aquilo não é acidentário, ou pelo conhecimento, por exemplo, eu usei o exemplo da apendicite no profissional da área de saúde. É muito difícil que um perito previdenciário confirme esse nexo. Sim. Porque a medicina sabe que isso não tem lógica. Então ele vai lá e vai justificar, olha, essa doença não tem relação com o trabalho. Né? E colocando ainda aqui uma coisa para Socorro, é importante dizer sobre isso, porque assim, por um longo tempo, os trabalhadores rurais era considerado que para eles não tinham direito a vários benefícios. Eles eram tidos, até a Constituição de 81, como uma classe com direitos menores. Isso não acontece a partir de 91. Nesse momento, o que a gente tem? Todos os benefícios do urbano foram estendidos para o rural. Então, esse enquadramento, ele é normal, pode ficar tranquilo quanto a isso. Interessante fazer a diferenciação, né, do trabalhador rural, porque a gente tem vários tipos Isso, que o trabalhador rural também, né? O segurado empregado, ele é eminentemente um trabalhador rural, ele não é um segurado especial. O segurado especial é aquele exclusivamente em regime de economia familiar. E aí é importante lembrar, como o Neto falou, o rural, ele pode estar nas 5 categorias. Eu posso ter o rural empregado, eu posso ter o rural empregado doméstico, eu posso ter o rural trabalhador avulso, eu posso ter o rural empresário, fazendeiro, contribuinte individual, e posso ter o rural ainda segurado especial.
Então, o rural ele pode se enquadrar nas 5 categorias, só que aqui nós estamos referindo, né, que as 3 primeiras, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, podem sim ser encaixados aí com o benefício de acidente de trabalho, tá? É isso aí. Bem, a Anne fez uma pergunta. Vamos ver se essa pergunta, meu Deus, que pergunta comprida, Anne, meu Deus, eu vou ler aqui, tá? Olha só, profs, em uma situação em que o colaborador retornou do INSS com indeferimento, no dia do retorno ao trabalho, ele apresentou à empresa um novo atestado de 30 dias. A empresa deve aceitar o atestado? Limbo! Aí é outra live. Outra live. Mas não, calma, vamos só dizer pelo menos o sim ou não. Vamos falar. Ou seja, ele nem chegou a fazer o exame de retorno ao trabalho, porém ele foi até a empresa, apresentou um atestado de 30 dias. Como fica essa situação? Pode ser que não seja limbo, né? Porque pode ser que a empresa, olha só, pelo que ela perguntou aqui... O médico do trabalho falou o quê? O médico do trabalho não falou, entendeu? Ah, não falou? Não falou. Então não é esse que é o ainda. problema, não é limbo ainda. Ainda não é. Meu indeferimento foi ontem, tá? Aí ela falou o seguinte, ontem foi indeferido. Hoje, teoricamente, ela tinha que fazer o retorno ao trabalho. Mas aí, então, ela apresenta o atestado que corresponde à data de hoje. Aí é uma situação bem complicada, porque isso vai depender do que a empresa entende sobre esse afastamento. Eu ia falar isso também. A maior parte das empresas, elas fazem a convocação para o exame de retorno ao trabalho e esse trabalhador vai apresentar esse atestado para o médico do trabalho. Aí vai depender do que o médico do trabalho entende sobre isso. O médico do trabalho pode concordar com o INSS ou não concordar com o INSS. Ele pode, inclusive, não aceitar esse atestado de 30 dias e fazer o trabalhador voltar a trabalhar. Eu ia falar, inclusive, isso. Hoje, se eu orientasse uma empresa, em razão do que tem sido decidido pelo STST, Anne, nada pessoal, viu, Anne? Estou falando assim, razão do que o TST... do ponto de vista empresarial. Se eu estivesse orientando uma empresa hoje, eu ia fazer retornar, e aí a pessoa poderia não ir. Ninguém vai pegar a camisa de força e amarrar o trabalhador. Mas ele não vai daí por conta própria. Lembrando que, neste caso, ele corre o risco de ser considerado abandono de emprego. Né? E aí tudo virá uma ação trabalhista e discutir tudo isso na Justiça do Trabalho para ver se ele estava ou não incapaz. Isso. A alta previdenciária ela é legal. Né? Ela é oficial. O perito do INSS é tido como a última palavra. A palavra oficial é dele. Antes não era assim, né, Neto? A gente tinha muito tempo em que falava assim, não, a empresa disse uma coisa, a INSS disse outra, está em pé de igualdade. O que faz? Não. Fica no limbo. Já foi até que o TST veio e atropelou as empresas. Bem, se você colocar essa pessoa para ficar afastada, contrariando o INSS, você paga tudo. Então não é que a empresa seja ruim, a empresa às vezes vê que o empregado está numa situação difícil, a empresa quer ajudar, dá uma super carta para ajudar, mas se a empresa não fizer isso, ela vai arcar com todo o custo. Aí, então, por isso que eu falei que depende do médico do trabalho, né, Ana? Aí vai da experiência dele de saber lidar com o caso concreto. Às vezes, dependendo do tipo de doença, a gente consegue colocar em outra função, colocar na mesma função com restrição. Aí vai muito do médico do trabalho saber lidar com o que está acontecendo ali naquele momento para tomar uma melhor decisão. É o que a gente fala da gestão do afastado, né? Aí a empresa vai ter que tomar uma decisão com o melhor benefício e o menor risco para ela, né? Aí cada um acaba vendo o seu lado. Infelizmente, a empresa vai agir com humanidade, não é? Mas ela vai ter que acabar tomando uma decisão ali. E ela vai ter que ver, olha, qual é o risco que eu corro em contrariar o INSS? Esse funcionário não quer se reapresentar? Tem muito funcionário que fala, eu não quero ir, eu vou recorrer lá no INSS. Aí algumas empresas elas vão avaliando de acordo com o que está acontecendo. Caso a caso, lógico. Caso a caso. Né? Se obriga, né? Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para as meninas, que elas falaram que migraram em massa, ó. A Ana Américo, ótimo. A Elda Coelho, a Caterine, né? A Socorro. A Ana, ela falou que a pergunta ficou no Insta. Cola aqui de volta, Ana, que ainda dá tempo. Nós estamos quase encerrando, mas a gente ainda responde a tua pergunta, né? O Moreno fez uma pergunta ali. Essa é para você, hein? Que não é para mim, não. Aonde que tá? Peraí, não chegou aqui para mim ainda. Eu vou ainda. ler, então. Eu vou ler, aí você responde. Leia. Se o CNAE enquadrar na alíquota de 3%, todavia a maioria dos funcionários desenvolvem atividades burocráticas, posso pedir revisão?
da alíquota? Não, não. Moreno, o que acontece? Eu vou te explicar. A gente tem uma discussão muito grande. Se a empresa tem mais de um CNPJ, na verdade é assim, quantos CNPJs você tem e quais KNAIs estão envolvidos? Qual que é o teu KNAI raiz e quais são as atividades secundárias? Isso é bem complexo, a gente chama isso de planejamento, a gente pode fazer uma live só sobre planejamento previdenciário e tributário. Nesse planejamento, a gente vai tratar de enquadramento de KNAI. As pessoas falam o seguinte, a revisão de KNAI é uma ação judicial que já deu errado. Exatamente. A gente não está falando disso. O que a gente está falando é de planejamento tributário de ilícito, reorganizar a empresa, né? Reorganização societária, e aí a gente faz o seguinte, muitas vezes, se a empresa é muito grande, divide em vários KNAIs. E aí o que a gente faz? A gente coloca uma sede burocrática administrativa num lugar e a parte em que tem empregados que atuem na questão de risco separado. Por quê? Porque dependendo do número de empregados, você acaba colocando todos, a empresa inteira, no grau de risco do SAT 3. Mas isso é um pouco mais complexo, eu tenho que explicar aqui a lei, depois eu teria que descer o decreto para a gente verificar os detalhes do decreto e da portaria. Então a gente pode fazer um dia uma live só sobre isso para você compreender. E é uma coisa bacana, os escritórios fazem muito, trabalham muito com isso, né? A Gisele, que é minha sócia, eu não trabalho agora no momento, mas a Gisele está fazendo isso ainda. Então a gente atende muita gente para fazer essa reorganização para conseguir, e isso é lícito, viu? É importante dizer isso. Não tem nada de jeitinho brasileiro. Aqui é uma questão de verificar o que a lei fala. Ou você vai enquadrar pela atividade preponderante, ou você vai enquadrar pelo tipo de atividade do teu negócio. E porque aí, se você puder fazer as divisões, né? Porque senão, se você considerar, por exemplo, se você tem uma atividade de maior risco, mas a maior parte dos trabalhadores não está submetindo aquele risco, se seu pagamento do seguro de acidente de trabalho está sendo pago de forma, vamos dizer, indevida, entre aspas. Sim. Porque está segurando uma coisa que não tem risco na maior parte dos funcionários. Com certeza. Deixa eu até colocar a pergunta dele aqui para o pessoal ver, ó. Eu acabei pulando mesmo a pergunta dele, me desculpa. Eu tinha pulado da Socorro, mas depois eu voltei. Então tem que verificar isso. Sim. Olha lá, tem mais duas perguntinhas ali, Ana. Estou descendo aqui, colocando todo mundo. Eu gosto de subir as perguntas para o pessoal ver, né? Que a gente está vendo todo mundo. A Anne, querida, está ali elogiando a nossa live. A Andréia também. Muito obrigada, Anne. Pessoal. O Arthur também elogiando, né? Aqui a Socorro falou, olha, sugiro na próxima. A autarquia reconhece a natureza acidentária. Houve concessão do benefício. Na justiça, o perito desconstituiu a natureza acidentária. Dá para tratar desse tema também. Nós temos aí uma listinha de temas e nós vamos anotando as sugestões de vocês, e aí a gente vai programando uma ordem cronológica que tenha uma facilidade maior para quem vem acompanhando as lives conseguir entender, né? O que a Socorro está falando seria vamos dizer assim, uma decisão diferente na via administrativa e na via judicial, né? Isso. Da natureza do benefício. Na verdade, ela está dizendo o seguinte, quando a própria autarquia reconheceu, né? Isso. Concedeu o benefício e, de repente, o perito desconstituiu. Agora, eu vou falar uma coisa, isso só vai acontecer, perdão, Neto, te cortar, lá na trabalhista com reflexo trabalhista. No previdenciário é muito mais difícil, sendo muito sincera. E outra coisa, né, Ana? É aquela que a gente sempre fala, né? É a história. Deve-se rever todo o ato administrativo ou só aquilo que não foi benéfico ao administrado, né? Tem que ter cuidado. Essa é sempre a discussão, né? Sim. Qual é o limite, né, da revisão? Da revisão. É todo o ato administrativo ou só aquela parte que eu não concordo, né? Sim. Geralmente o judiciário revê todo o ato administrativo. Isso. Aí aqui, né, deixa eu falar aqui, a Anne, né, fazendo uma sugestão para a gente falar de limbo. Moreno já agradeceu. Vamos fazer uma live, Moreno, para responder melhor essas suas perguntas, tá? E aqui, olha só, essa da Ana Américo, ela é bem importante também. Ela falou o seguinte, olha, fiz a contestação do FAP, mas o prazo para pagar é antes do julgamento, certo? Todo ano é assim, Ana. O que acontece? A gente faz a contestação em novembro e o prazo para pagar é 20 de fevereiro, porque eu recolho a competência toda da empresa, né? Toda a questão ali, não a retenção, mas o que envolve a empresa como contribuinte, pagamento é dia 20. Então, esse pagamento, essa folha, ela vai ser rodada ali pelo dia 7, e o pagamento da folha vai ocorrer no dia 20. O que vai acontecer?
ali você já tem que dar uma resposta para as empresas, e elas ficam super ansiosas. Eu uso o meu FAP original? Não. Eu uso o meu FAP contestado? O que eu faço, né? E aí, qual que é a orientação que a gente dá? Via de regra, se você tiver questões materiais, vamos dizer assim, o INSS errou uma questão material, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Aí você já pode colocar na tua alíquota o valor do FAP que você gostaria, aquele que seria o FAP a ser pago, tá? Manda provisionar, eu sempre falo para a empresa provisionar. Provisiona, guarda esse dinheiro lá no banco, né? Deixa preparado caso tenha que pagar, né, Neto? E aí, o que você... Né? Exatamente. E aí, o que você faz? Você pode recolher na folha assim, ingressar com uma ação, lembrem, não é assim só fazer por conta. Lembrem que em direito tributário, tudo que você faz, você tem que entrar com a ação, fazendo o depósito em juízo, ou se você for provisionar, você precisa ter um mandado de segurança com uma liminar autorizando a fazer o recolhimento já no valor a menor. Muito cuidado, citando o 170A. Se não citar o 170A do CTN, você vai pagar uma multa de 150% para a Receita Federal, tá? Essa multa, ela não cai depois, mesmo que você ganhe a ação. Se você fizer, você se achar no direito, né, de não fazer o pagamento ou de fazer uma compensação fraudulenta, você pode levar uma multa de ofício ou uma multa isolada muito qualificada, né? E o seu cliente vai te matar, né? O teu cliente vai te afogar. Tá? Mas muito cuidado, então, muito cuidado com isso. Nós sempre somos conservadores no escritório. Nós não mandamos fazer o recolhimento a menor. Eu acho que é melhor esperar depois ganhar ação e compensar. A menos quando a empresa está com a faca assim, né? Tá morrendo, sem respiro para capital de giro. Aí você tem que esclarecer de uma forma muito clara para o teu cliente que existem esses riscos todos, se ele quer, né, entrar nesse jogo, como eu sempre falo. Porque no Poder Judiciário a gente nunca sabe a resposta, né? Aí tem uma do Fábio aqui, ó. Essa é para você. Vamos lá. Uma vez reconhecido, acho que essa é meio para nós dois, né? Reconhecido o nexo, mudando a espécie do benefício para B91. A empresa é obrigada a recolher o FGTS da data anterior até o momento do reconhecimento? E aí? Obrigada. A partir do momento em que ele for reenquadrado, as obrigações, elas andam todas, né? Aí vem plano de saúde, FGTS, tudo aquilo que tiver, principalmente na convenção. Então, se já tem uma convenção trazendo uma especificação, vai ser obrigado. Ó, a Andréia falou para a gente fazer... E do efeito suspensivo, Ana? Fala sobre o efeito suspensivo. Aonde que está a sobre pergunta? Essa questão. Não tá. E a pergunta é minha mesmo. Ah, tá. Beleza. E se tiver efeito suspensivo da não aplicação, quando você entra com o recurso do nexo técnico epidemiológico? Isso é bem bacana de falar, pessoal. Então, assim, por que a gente fica fazendo recurso? Então teve um NTEP, eu até acho que era mesmo, não. Você faz parte do RH da empresa, ou você é do jurídico da empresa, ou mais, você é um médico do trabalho, engenheiro do trabalho, recorre de todos. Existe uma falha na resolução, a resolução se fala o seguinte, que se você está recorrendo de NTEP, há um efeito suspensivo até que o Conselho de Recursos dê a posição final. Isso significa que para afastar essa variável do teu cálculo do FAP, você vai recorrer de todos. Não importa. Mas eu acho que isso até dá, não importa, recorra. Porque houve essa falha. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com todas as variáveis possíveis. Já que o INSS... se for julgado contrário... Não, e se lá na frente for julgado contrário ao seu interesse, não retroage, né? Não, a vantagem é isso, porque você mesmo assim você vai pagar o que deve para o empregado, se dever alguma coisa, né? Se acontecer, o empregado não vai ser prejudicado, mas a empresa ganha um fôlego para que esse dado não conste lá no período aquisitivo, no período da busca de dados do FAP. Então é super importante. Tá? Porque essa é uma discussão muito grande que às vezes fica, né? Passou, já acabou, não vai ter o efeito, tem o efeito suspensivo. E aí, a partir do momento que for reconhecido, ele entra no cálculo. Aí, nesses casos, a empresa ganha com a ineficiência do Estado, né? Exatamente. Porque quanto mais demorar para julgar, melhor para a empresa. Sim, daí é bom para a empresa. Tem que ter algum ponto positivo, porque a empresa, na verdade, tem muita dificuldade de mostrar os dados, né?
Então, Exatamente. tem que haver também, e como traz essa possibilidade, mais uma vez, eu estou falando aqui, não é jeitinho, não é planejamento fraudulento, nós Não, estamos falando aqui de é usar lei, algumas é usar a vantagens da legislação. lei a favor também. A Ana fez a Exatamente. seguinte pergunta: como que você costuma orientar a partir do seu conhecimento do CARF? Hoje eu praticamente não oriento, né, Ana? Mas assim, eu vou te falar o que eu faria, né? Eu sempre sou conservadora. Por quê? Porque eu já descobri que em direito previdenciário e em tributário, o conservador ele tem um resultado melhor. Porque o que a Receita não gosta? A Receita não gosta do contribuinte espertalhão. Aquele contribuinte que quer ser mais esperto do que a Receita não gosta disso. Hoje a Receita tem muitos dados, então quanto mais correto você for, mais fácil de demonstrar a legitimidade do teu ato no processo administrativo. Então, o ideal é sempre ter uma postura conservadora. Muita pessoa vai dizer, mas isso... Tudo bem, se você estiver atuando, vou dar um exemplo aqui. Se o teu cliente for o banco, instituição financeira, é Ele faz claro o que dinheiro para girar. ele vai fazer o quê? Ele não vai pagar. Se você vai entrar com mandado de segurança, ele não vai querer pagar, porque o que ele recuperar ali, o que ele não pagar, ele vai fazer esse dinheiro render 10 vezes. Lógico. Então, tudo vai depender de uma Mais que análise de 150% mercado, da multa, muito né? mais do que os 150% da multa. Mas isso é um caso isolado, né, Ana? Até porque não é fácil você advogar para uma rede bancária. Acaba que essas redes elas já têm hoje grandes escritórios, a não ser que você participa de um e eu estou dando palpite aqui. Mas estou dizendo assim, tirando esse viés, né, essa fatia do mercado, que são as financeiras, os bancos, as instituições de crédito, tirando essas, eu acho que a postura conservadora ela é sempre mais adequada, tá? Essa é a minha posição, como eu atuaria caso hoje eu advogasse para uma empresa, caso eu fosse, por exemplo, do jurídico de uma empresa. É isso aí. Aqui o Luiz fez uma pergunta bem importante. Olha, o médico do INSS não é a palavra final? É sim, é Num sim. primeiro momento, O que a gente disse é o seguinte, quando a gente está falando do administrativo, Luiz. Então, assim, dentro do administrativo, hoje os peritos, inclusive, eles receberam status de peritos federais, né? Federais. Eles não são mais o médico, a gente chama de médico do Médico do INSS, mas é INSS. equivocadamente, porque assim, eu que falei, tá? Não estou falando que foi você, porque você Não, sim. repetiu. A Não, gente o usa isso no Luiz dia a repetiu, dia. mas fui eu que falei, sabe? Eu Eu também falei falo o tempo bastante. inteiro. Mas o Médico do que INSS. significa? Hoje eles têm o seguinte viés: eles são médicos federais, eles poderiam estar lotados para a Receita Federal, para o INSS, para um. Que mais? Nem sei mais o que tem. O Detran estadual não conta, né? Para, sei lá, perícia de servidor federal, talvez, não sei. Nem Poderia, de sei. repente, Eu né? só Eu consigo não sei pensar em também. INSS e Receita E Federal. receita. Não consigo pensar outra coisa agora. Mas a palavra deles é a palavra final na via administrativa. Aí, Luísa, é super importante citar o seguinte: quando a gente estiver falando entre o médico do trabalho e o médico do INSS ou da Receita Federal, o perito, a última palavra oficial não é do médico particular, não é do médico do trabalho, é do médico do Estado. Isso. Agora, quando a gente vai para a via judicial, aí muda, inverte os valores. Aí vai rever o ato administrativo. Exatamente. Né? O ato administrativo ele desce e se sobrepõe a ele o ato judicial. Né? Não porque um é melhor do que o outro, é porque o sistema é um é esse. controle, né? É Um um controle do controle, Poder Judiciário exatamente. sobre o Poder Executivo. Um vai fazer o controle do outro, E exatamente. uma coisa importante aí, o perito do INSS, aí tem o médico do trabalho, e tem o médico que cuida do indivíduo, o assistencial. Aí quando eu comparo o médico do trabalho com o médico assistencial, aí o médico do trabalho, entre aspas, está superior ao médico assistencial na definição dessa questão da incapacidade laborativa. Tá? Aí, quem quiser dar uma lida, pode ler a Lei 605 de 1949, que ela estabelece justamente essa questão. Tá? A Andrea está falando aqui que eu tenho que fazer um curso de FAP, né, no IEPREV, nós temos que combinar. Eu e o Neto, a gente tem até um curso montado, né, Neto? Isso. A gente tem que abrir aqui a qualquer hora as inscrições para ele. É bem interessante, porque traz esses dois viés, né, do nexo técnico epidemiológico, do FAP. Sim. A resolução do FAP, eu não lembro de cor, acho que é 1785. Eu já olho, me dá um minutinho que eu já vou olhar. Neto, você não quer ir lendo aqui Vamos o lá. pessoal, ó, Onde que você do parou Arthur, aí? do Do Arthur para Arthur? baixo. Eu vou pegar o Tá. número da resolução enquanto isso.
a Andréia, o Arthur. Obrigado, Arthur. Falou que as lives dos mestres são sempre sensacionais. Aí, esse aqui eu vou ler, mas é você que vai responder, né? O Marcos Apolinário. Ana, quando sai o seu manual? O meu manual, ele sai no congresso do IEBREV, ele está quase pronto. Eu e a Gisele estamos dando um duro aqui, né? O manual de custeio previdenciário, parte 1, relação das empresas e pessoas físicas com a administração pública, e parte 2, relações entre pessoas jurídicas, sessão de mão de obra e tudo mais. Vai ser bacana, viu, gente? Não é porque eu estou fazendo, mas eu vou falar para vocês que, com muito carinho, eu estou procurando aqui a norma, mas com muito carinho, eu e a Gisele elaboramos um material muito bom mesmo. O Mário Celso está perguntando, vocês não acham que essa medida de rescisão do contrato de trabalho não prejudicar os trabalhadores se o sindicato das classes não intervir para os fornecimentos dos PPPs? Peraí, não entendi porque eu estava olhando aqui. Eu também não entendi. Nos exames médicos do INSS, o segurado deve nomear seu perito médico para acompanhamento. Essa é uma discussão muito grande, né, sobre o acompanhamento de um assistente técnico na via administrativa. Tem que ver lá do processo administrativo, até tem uma previsão, poderia até você ter, mas vai ter grande dificuldade para conseguir que um médico assistente acompanhe a perícia na via administrativa, né, Ana? A gente teria que entrar com medida específica para conseguir esse acompanhamento. Não vai ser uma coisa tão fácil, porque não é o usual, né? Apesar de eu entender que é sim um direito do segurado ter um assistente técnico no processo administrativo, né? E isso é uma discussão que não tem fim, né? Meu Deus. Não tem fim. O que a gente já discutiu isso, gente. Essa questão é muito complexa, né? Muito complexa. Até porque a gente sabe que o CPC se aplica no processo administrativo de forma subsidiária, né? Sim, então, exatamente. E o que deveria ser mais simples, né? Acabou que virou na verdade, que virou uma grande briga de ego também, né? A gente poderia dizer isso. Sim. Infelizmente. Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí, enquanto eu estou achando aqui a resolução? Acho que é mais fácil eu procurar no Google, que meu material é resolução FAP. O encaminhamento para o INSS pode ser feito pelo médico examinador? Pode. Qualquer médico pode fazer o encaminhamento para o INSS. A gente fala que o médico que encaminha para o INSS, ele faz um atestado para fins periciais, né? Isso está previsto numa resolução do Conselho Federal de Medicina, tem um conteúdo próprio, tá? É a resolução 16, quem quiser procurar, é a resolução CFM, Conselho Federal de Medicina, 1658 de 2002, artigo 3º, parágrafo único, ela trata dessa questão do conteúdo do atestado para fins de perícia. Então, pode sim, não teria problema. Aí ela fez uma outra pergunta aqui. O colaborador que tem um atestado médico especialista, exemplo, ortopedista, passa na clínica ocupacional, nesse caso a empresa tem programa de atividade compatível. O médico examinador pode fazer essa avaliação? Pode, não, deve. Ou nesse caso, somente o médico do trabalho poderá fazer essa avaliação, no caso, a quebra do atestado. Não, teoricamente, o médico examinador, a figura do médico examinador, ele está ali a mando do médico do trabalho. É o médico do trabalho que supervisiona o que ele está fazendo. Tá? Nunca o médico examinador vai fazer esse tipo de coisa sozinho. Muito provável vai ter um médico do trabalho atrás, se não presencialmente atendendo o colaborador, vamos dizer assim, tomando a rédea da situação, ele que fazia o gerenciamento de tudo isso. Principalmente em empresas maiores, tem vários médicos examinadores e um médico do trabalho que assume a responsabilidade. E aí ele delega para esse médico examinador fazer esse tipo de avaliação, né? Mas ele sempre vai ter que estar supervisionando. Então, eu não vejo nenhum problema quanto a isso, não, tá? É até bom para o trabalhador que isso aconteça para evitar o limbo. Justamente essa seria uma forma da gente evitar o limbo, a gente tentar resolver as coisas internamente dentro da empresa. Sim. E essa pergunta do Mário, você já respondeu a questão da rescisão aqui, não? Então, eu não entendi, Mário. Vocês não acham que essa medida, sabe o que é? É que quando ele perguntou, a gente estava falando de um tema, e aí acaba que a gente viu a pergunta tarde e a gente não entendeu a contextualização. Eu não entendi. Vocês não acham que essa medida de rescisão do contrato, né, de rescisão do contrato de trabalho não prejudicará os trabalhadores se os sindicatos de classe não para o conhecimento de PPP? Será que seria por causa do limbo que a gente comentou? Eu acho que foi isso, foi ali que a gente comentou, né? Só pode ser. Na verdade, o fornecimento do PPP independe do tipo de rescisão, né?
Sim. O trabalhador tem direito a receber uma cópia do PPP dele, independente do tipo de rescisão. Sim, Né? Então com não vai ter certeza. nenhum tipo de prejuízo. Né? Sim. E aqui a N fez a seguinte pergunta: doutor João, o encaminhamento para o INSS ele pode ser feito pelo médico examinador? Então, essa que eu respondi já. Que eu Ah, tava já respondendo respondeu, agora. perdão, Essa é eu que já eu saí, respondi. voltei, me Não, perdi aqui. essa eu já Deixa eu respondi. mandar um abraço para a Rosane aqui. Pessoal, coloquei a resolução 1329 de julho de 2019 ali, tá? E aqui uma colocação do Luiz Vinícius Santos. Um abraço, doutor João. Tive a honra de ter organizado o curso de perícias médicas em Natal, com ele dando o curso. Muito bacana. Tudo bem, Luiz? Um abraço. E é isso, né, Neto? Já são 22h40, já temos que encerrar. Nossa, estamos com 1h30 já de live, né? Mas foi muito bacana. Esse tema é apaixonante, né, gente? Sim. Daria para falar aqui mais umas 3 horas e nós não esgotaríamos o assunto. É um assunto rico, é um assunto profundo, um assunto difícil, mas fica aí para vocês virem fazer o meu curso com o Neto, né? Meu curso, Neto, você viu? Nosso. O Anderson briga muito comigo, porque eu uso muito pronome possessivo. Às vezes eu falo para ele assim, vamos lá. Quando eu estou falando com alguém, eu falo lá na minha casa, ele, nossa. A gente faz isso também. Aqui em casa eu falo assim, quando eu falo com a minha irmã, eu falei com o meu pai. Não é meu pai, né? Mas é verdade. Faz parte. Faz parte. Então é isso, né, Neto? É isso, acho que vamos deixar um gostinho no ar, né? Isso, não era esgotar o assunto jamais, mas trazer para vocês essas questões e aguçar a curiosidade para vocês irem atrás. Essa é uma área de atuação que os advogados, principalmente no direito previdenciário, acabam não atuando e o pessoal da trabalhista acaba até fazendo e o pessoal do previdenciário teria até mais condição, né? Porque a gente está lidando diretamente com a legislação previdenciária, né? Sim, sabe o que eu falo sempre, Neto? Eu falo que o advogado previdenciário, ele dorme no ponto. O trabalhista não quer fazer, o tributário não gosta. Porque para o trabalhista foge um pouquinho da área dele. Embora pareça trabalhista, esse tema é muito tributário para o trabalhista. Ele não gosta, ele não quer se envolver com essa questão de exação fiscal. E o previdenciário tem tudo a ver por causa do custeio, né? Exato. E outro dia eu falei isso e até falei assim, mas isso aí é tributário só. Não é só tributário, porque não adianta ter o conhecimento tributário se não tiver o conhecimento específico da legislação previdenciária, porque você faz o preventivo e na contestação você usa muito da legislação previdenciária para fazer a contestação. Sim. Então não é uma questão meramente tributária. Né? Tem que ter o conhecimento da lei de benefícios e da lei de custeio. Você tem que saber benefício para poder fazer o enquadramento. E a Andréia, que está aqui comentando com a gente, né? Ela até comentou comigo ontem, ela vai poder vir na quarta-feira. Ah, vai? Que então, ótimo, na quarta, a gente vai ter ela e a mãe dela com uma técnica, né? Para falar um pouquinho sobre a questão de meditação, a importância da meditação para potencializar a produtividade do advogado, para a pessoa conseguir centrar mais as suas ideias. Então, vai ser incrível. Pessoal, vocês que estão com a gente, antes que vão embora, por favor, curte a nossa live, compartilha. Compartilha na sua timeline, porque alguém que está lá vê também, curte, compartilha e ajuda a gente a chegar a um número maior de pessoas aí. E não esquece de ir lá no YouTube, quem está assistindo agora, às vezes não viu as lives passadas, está tudo lá no YouTube, tá? Tudo lá, esse é o nosso 6º programa. Instituto Paulista de SST, que é o meu canal, e o canal da professora Ana Paula Fernandes. Isso. Então, professora Ana Paula Fernandes. Aí vocês podem se inscrever nos dois. Nos dois, por favor. Os vídeos, nos dois, tudo nos dois, hein? Tudo nos dois. É isso aí. E o pessoal está pedindo desconto no teu livro. Será que o Luizinho ainda está dando aqueles 10%? Fez, a gente tinha feito no último, eu não sei se está funcionando ainda. Tenta o cupom, se não tiver, me manda mensagem. O último que ele tinha feito era live.10, o desconto. E tem também o IEPREV, acho que 10. Que dá para usar também, que esse está valendo para o mês inteiro. Então pronto, vai lá. Isso, tem os dois, né? Isso, então entra lá e aí vocês tentam. Se não conseguir, me manda mensagem que a gente dá um jeito aí. Tá bom? E é isso, né, pessoal? É isso. A gente vai estar juntos na quarta-feira, vamos falar um pouquinho desse trabalho maravilhoso que a André e a mãe dela têm do Meditar para Não Pirar. Vamos falar também de uma outra temática que a gente ainda vai fazer o nosso cronograma dessa semana. Então, na quarta-feira estamos juntos. E antes de passar a palavra para o Neto, aproveitar para dizer para vocês um excelente finalzinho de Páscoa, que todos tenham aproveitado esse momento, né?
Às vezes não é como a gente gostaria, mas talvez seja como a gente necessitava, talvez a gente possa utilizar esse período de isolamento para aprender um pouco, para colocar também um pouco da reflexão no lugar, porque a gente tem tempo para tudo, né, Neto? Às vezes só não para planejar a vida da gente, para pensar, para refletir. Eu estou usando muito esse tempo para repensar um pouco a minha vida, repensar a correria louca que eu estava vivendo, a minha saúde, que eu tenho também descuidado um pouco ultimamente. Então, acho que a gente tem que usar isso, né, para a parte que sirva para nós. A gente tem que tentar fazer do limão uma limonada, né? Sim. Então, diante dos problemas que a gente está enfrentando, tentar aproveitar e passar isso da melhor forma possível. E então queria deixar aqui a minha boa Páscoa, deixar um abraço aqui para a Andréia, para o Fábio, para o Mário, para a Socorro, que acompanhou a gente, a Elda, a Sara, que está acompanhando a gente toda a live também, que estudou comigo direito. Mandar um beijo, um abraço para todos vocês, uma feliz Páscoa, finalzinho, né? A gente já está acabando, falta 1 hora, mas que seja um momento de reflexão e que a gente consiga passar, a gente vai conseguir passar por tudo isso e vamos sair muito mais forte de tudo isso que aconteceu aqui no mundo, né? Não é só no Brasil. Com certeza. E aproveitar, então, né, que Cristo renasça nos nossos corações e que a gente possa utilizar a mensagem dele. Hoje eu vi uma mensagem muito bonita, Neto, independente da religião, que o padre Fábio de Mello disse o seguinte: independente de ser São Tomé, que a gente precisa ver para crer os milagres e as passagens de Cristo na vida das pessoas, o que a gente tem de mais importante para valorizar em Cristo é sua mensagem de libertação. Então, quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente percebe que o Cristo traz uma mensagem de libertação, porque a mensagem dele é uma mensagem de que a gente tem que valorizar, principalmente, os atos que nós temos com o nosso semelhante. Então, que essa seja uma semana de que a gente possa refletir sobre isso e sobre a libertação das palavras de Cristo na nossa vida. Então, não vou deixar de falar, né? O pessoal tem que conhecer meu viés aqui, que eu já fui comentarista da igreja há muitos anos, então eu não aguento, eu tenho que comentar. Não, tem que falar mesmo, porque é muito importante, a gente tem que aproveitar esses momentos, né, de reflexão, de parada da nossa correria louca, todo mundo correndo, mundo louco, celular, computador, né? E agora a gente teve um momento para parar, refletir e Sim. às vezes até traçar novos objetivos, né, mudar o rumo das nossas vidas. Acho que pelo menos isso a gente tem que tirar alguma coisa boa de tudo que está acontecendo. Né? E tem uma coisa bacana, né, que eu vou comentar com vocês. Acho tão bom assim quando todas as religiões elas estão conversando, elas estão se aproximando, porque eu acho que é essa a intenção. A gente não está aqui para provar o ego, quem é mais importante, né? Mas provar quem é importante, na verdade, que é quem deixou a mensagem, quem deixou os caminhos para a gente trilhar. E mandar um beijo grande para o Nazário, que está aqui com a gente, né? Que bom ter você aqui com a gente também. Nazário. Muito legal, né? Para o Luiz Vinícius, para a Andréia Vicari, mandar Luiz. Um abraço muito grande para o meu marido também. O Anderson está meio silencioso, verdade. Né? Sumiu? Tá, eu não vi ele comentando hoje, não. Acho que ele dormiu no meio da live. Dormiu? Só pode ser. Será que tava tão chato assim? Não, eu acho que a gente demorou, ele falou, chega, vou assistir televisão. Já era, não tá dando certo, esse negócio travou, acho que sim. Independente disso, Anderson. Um abração para ele também. Um abraço. Então é isso, Neto. Um abração para toda a tua família. Diz para os teus pais, para tua irmã, para Patrícia, que eu mandei um feliz Páscoa para todos aí. Obrigado. Uma semana muito boa para vocês, abençoada. E até quarta-feira, né? Também. Quarta-feira, meditar então, para não programa pirar. especial, hein? Com convidados. Duas convidadas especiais. Duas convidadas especiais. Esse então, programa promete. Então, um beijão para todos. Um beijo para todos. Até quarta-feira, pessoal. Até. Tchau, tchau. E obrigada pelo carinho.